aquilo que agrada a Ti, Pai bendito. Por isso nós clamamos, em nome do Senhor Jesus, que nós oramos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11. Leremos os versículos 23, 24 e 25. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, os versos de 23 a 25. E nessa manhã eu queria abordar esse texto pensando na ceia do Senhor, olhando e refletindo. Ceia do Senhor, olhando e refletindo. Assim diz a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Estamos trabalhando nesse ano de centenário da igreja o tema discipulado. E estamos no período de quaresma que nos chama a prepararmos-nos para a celebração da Páscoa, que lembramos da morte, da ressurreição do nosso Redentor. E este é o primeiro domingo desse período de quaresma em que a mesa do Senhor nos está proposta. Portanto, nessa manhã eu gostaria de fazer-vos lembrar alguns aspectos da nossa participação na mesa do Senhor, considerando-nos como discípulos e discípulas de Jesus, considerando também esse tempo de quaresma que chama você, é um convite a você e a mim, para que nós consideremos-nos mais acerca da nossa relação de pessoalidade com Deus em Jesus Cristo. Portanto, pensando nessa caminhada que nós temos como discípulos, como discípulas, pensando nesse período em que nós estamos nos preparando para a celebração da Páscoa do nosso Salvador, e hoje temos a mesa do Senhor proposta a nós, eu quero fazer-vos lembrar alguns aspectos importantes da mesa do Senhor, da Santa Ceia. Porque a Santa Ceia nos dá a oportunidade de bênçãos e de crescimento espiritual, se nos aproximarmos dela com atitudes corretas. Essa é a pergunta, o que então devemos, você e eu, fazermos para que a Santa Ceia seja para nos trazer bênçãos e não castigo? Em primeiro lugar, devemos olhar para trás. Quando nós vamos participar da mesa do Senhor, o nosso olhar precisa estar olhando para trás. Olhando para trás. Veja o que o apóstolo Paulo fala do versículo 23 até o 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O partir do pão nos lembra o
corpo de Cristo que é dado por nós. E o cálice nos lembra do seu sangue derramado. Agora veja que coisa interessante. Jesus quer que os seus discípulos e discípulas lembrem-se da sua morte. Ele quer que nós nos lembremos da sua morte. Por isso que nós precisamos sempre olhar para trás. Olhar, considerar, extrair as verdades que sustentam o Evangelho que eu e você cremos. Lembrarmos-nos de que estes elementos revelam o ato único, suficiente, que Deus realizou em Cristo Jesus por você e por mim. A maioria de nós tenta esquecer como aqueles que nós amamos morreram, mas Jesus quer que nos lembremos como Ele morreu. Ele quer que nós tenhamos essa memória muito viva em nossa mente. Por quê? Porque tudo o que temos, tudo o que somos como cristãos está centralizado naquela morte. A morte é um dos grandes epicentros do Evangelho. Devemos nos lembrar que Ele morreu. Ele morreu. Porque isso é a parte central do Evangelho. Veja o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, os versículos 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Meu irmão, isso aqui não é um ensino, isso aqui é um fato. O apóstolo Paulo está dizendo: o que eu recebi, eu também vos entrego. O que eu entendo como verdade, eu entendi como verdade para mim, verdade absoluta, quero que seja verdade absoluta para você. Jesus morreu. E Jesus morreu pelos nossos pecados. É o Deus pendurado entre o céu e a terra. É o santo encharcado de vileza humana. É o sublime vituperado pelas mazelas e chagas humanas. É o imaculado encharcado das vilezas do nosso pecado. Ele morreu. Ele morreu. Isto é um fato. Quando nós participamos da mesa do Senhor, nós precisamos nos lembrar de que o santo, o excelso Criador, morreu. Morreu. Morreu pendurado vergonhosamente como um malfeitor. Ele morreu. E ele morreu a morte substitutiva. Ele morreu a morte vicária. O santo, o inocente pelo pecador. O santo pelo pecador, o inocente pelo culpado. Despejou sobre ele todas as nossas iniquidades. Em segundo lugar, devemos também lembrar por que ele morreu. Cristo morreu pelos nossos pecados. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 6, vai dizer: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Meu irmão, minha irmã, esta é a grande
maravilhosa experiência do cristão. Apropriarmos-nos gratuita, generosamente, esta obra salvadora, vivificadora, curativa, restauradora, perdoadora, que Cristo realizou na cruz. Deus restaurou-nos, Deus curou-nos, Deus purificou-nos, Deus perdoou-nos pela morte do Cordeiro que Ele preparou. Pedro vai dizer na primeira carta, capítulo 2, versículo 4: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Isto é algo que você não pode jamais esquecer. Quando você toma o pão, toma o cálice, todos os meses, quando a mesa a você está proposta, você está olhando para trás. E quando você olha para trás, você lembre-se, é a ordem de Jesus, em memória de mim. É para lembrar, é para registrar que a sua fé não está calcada na estrutura denominacional, que a sua fé não está calcada em estruturas humanas, não, a sua fé está fundamentada e bem alicerçada no Deus que se fez homem, no Deus que se tornou vituperado pelo pecado, no Deus que assumiu a sua vileza na cruz do Calvário, entre o céu e a terra. Ele ali purificou definitivamente a sua vida, e você foi então por Deus justificado. O sacrifício de Cristo trouxe paz, reconciliação a você com Deus. Isto nós não podemos nos esquecer. Ele pagou o débito que eu e você não poderíamos pagar. Ele quitou a dívida que eu e você jamais poderíamos pagar. Devemos também lembrar como Ele morreu, desejando mostrar mais tarde o seu amor por nós. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja, é um ato livre, é um ato glorioso, é um ato cheio de amor poderoso, que Deus leva seu Filho, por amor a nós, sendo nós ainda pecadores. Deus, apesar da nossa vileza, por conta da nossa precariedade, este amor foi as últimas consequências por você e por mim. Quando você e eu participamos da mesa do Senhor, não devemos nos esquecer que Ele morreu, porque Ele morreu e como Ele morreu. Porque Ele é o centro, é o cerne do Evangelho que eu e você cremos. Ele entregou o seu corpo nas mãos de homens pecadores e carregou sobre o corpo os pecados nossos. Portanto, esse relembrar não é simplesmente uma recordação de fatos históricos, mas é uma participação das realidades espirituais. Quando você e eu tomamos o corpo, os elementos da Santa Ceia, que estão ali representados, o corpo e o sangue do Cristo, nós estamos participando dos resultados, dos desdobramentos da obra que Cristo realizou por você e por mim, e o quanto de amor Ele revelou por você e por mim.
é uma participação das realidades espirituais. Não é um rito religioso tão somente, mas isso deve mover o seu e o meu coração a esta grata memória. Por isso que as crianças cantaram hoje. Não dá para imaginar quanta dor, não dá para imaginar quanto ele sofreu, não dá para imaginar o sofrimento do Cristo. Na mesa do Senhor, nós não andamos em volta de um monumento para ficarmos admirados. Não. Nós temos comunhão com o Cristo vivo, ressurreto, vencedor, glorioso, quando os nossos corações são alcançados pela graça da fé. Isto nós não devemos jamais esquecer. Em segundo lugar, devemos, quando participamos da mesa do Senhor, devemos olhar para frente. Se nós devemos olhar para trás, nosso primeiro olhar é para trás, o segundo olhar é para frente. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Quando nós participamos da mesa do Senhor, deve fazer arder o nosso coração por uma santa expectativa. Por uma santa expectativa. Não ficarmos apenas encabrunhados, entristecidos, gratos, mas também ter um movimento de grande esperança no peito, porque olha o que ele vai dizer, versículo 26, a parte B: anunciais a morte do Senhor até que você crê nisto? Você crê nessa realidade que está proposta a você e a mim? Jesus não apenas veio para morrer, não apenas veio para salvar-nos, mas Ele virá para nos levar para a glória eterna. A Santa Ceia não apenas nos faz esse movimento para o passado, mas ela nos impulsiona para o futuro, por essa viva esperança que faz arder o nosso peito, porque Ele virá, Ele voltará, Ele estará conosco e nós estaremos com Ele gloriosamente. Por isso que Ele diz: lembrai-vos de mim, mas olhai para frente. Nós observamos a ceia até que Ele venha. Quer dizer para você nessa manhã que a volta de Cristo é a mais abençoada esperança da igreja e do cristão individualmente. Às vezes nós amanhecemos com aquela expressão de cara de maracujá de gaveta, não é? As coisas não vão muito bem, as questões estão aí nos assaltando, a nossa mente conspira contra a paz no coração, os pensamentos, os sentimentos às vezes conspiram contra a nossa memória, a nossa mente. Eu quero dizer para você, meu irmão, este momento sagrado que Cristo preparou, reservou para você e para mim, é para nos lembrarmos e para nos olharmos para a frente. O melhor está por vir. O melhor está por vir. A Bíblia diz que, de repente, num piscar de olhos, Ele vem, cheio de glória, em majestade, uma milícia de anjos cantando: glória, glória, glória ao Deus das alturas. E então nós estaremos com Ele eternamente. Que coisa extraordinária. Que coisa extraordinária. Como diz aquela escola de samba, não é? Somos conservados. Somos preservados para a glória do nosso Deus. Não sucumbimos com o mundo. Não nos estragamos como o mundo. Ele persevera em nós, Ele está em nós, Ele vive em nós, e nós estaremos eternamente com Ele. Jesus não só morreu por nós, mas Ele ressuscitou uma vez, subiu aos céus,
e ele de lá voltará. Essa é a grande esperança que a mesa do Senhor nos dá. O primeiro olhar é para trás, o segundo olhar é para frente, o terceiro olhar, em terceiro lugar, devemos olhar para dentro de nós. Para dentro de nós. Versículos 27, 28, 31 e 32, diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você que o problema de estar em pecado, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, isso é um grande problema. A mesa é para nos santificar. A mesa é um meio de graça que Jesus ofereceu à igreja para que, através desse ato, desta participação, Ele espiritualmente presente conosco, Ele nos vivifique, Ele nos renove, Ele nos santifique, Ele nos torna santos para Ele, continuamos nas mãos dEle. Portanto, participar indignamente traz um grande prejuízo à sua relação de pessoalidade com Deus. Paulo está lembrando disso. João Calvino, falando sobre esse texto, é assim ele se expressa: se o Senhor espera de nós gratidão ao recebermos esse mistério, se Ele quer que reconheçamos sua graça de todo o nosso coração e fazê-la conhecida através de nossos lábios, então aquele que lhe dirigiu insulto em vez de honra não escapará sem castigo, pois o Senhor não tolerará que o seu mandamento seja menosprezado. Veja o olhar severo de João Calvino para este mandamento de Jesus: comer indignamente. Como disse um outro teólogo, Leon Morris, ninguém é digno da bondade de Cristo para conosco. Isto nós sabemos. Mas, no outro sentido, podemos vir dignamente, isto é, com fé e com a devida realização de tudo o que é pertinente a tão solene rito. Negligenciar nisto é vir indignamente e no sentido aqui censurado. Se Calvino está apontando o prejuízo de estar participando pecaminosamente, John Morris está nos dizendo que a indignidade consiste em falta de fé e negligência. Nós estamos lidando com coisas espirituais, são coisas sagradas. Deus é santo. Nós não podemos participar da mesa sem reconhecer a nossa indignidade, a nossa vileza, o nosso prejuízo. Nós não podemos botar as mãos em coisas santas com o coração comprometido, envolvido na prática insistente do mal, do pecado. Isso traz prejuízo, isso traz consequência. A grandeza da dádiva oferecida é a medida da grandeza da sua culpa, segundo John Morris. Então, comer indignamente em primeiro lugar, é desonrar o uso puro e legítimo pelo nosso próprio abuso. Quando eu lanço mão de algo sagrado de modo desavisado. Calvino teve um embate com os libertinos de Genebra,
E assim ele se expressa: nenhum fornicador, perjúrio, ébrio ou impostor, sem indício de penitência, ou seja, sem indício de arrependimento, pode forçar o caminho. Essa mesa é para discípulos e discípulas de Jesus, para aqueles que vivem vida de arrependimento. Eu preciso fazer-vos lembrar nesta manhã sobre isso. Em segundo lugar, não estar com o coração preparado como deveria, pois a displicência ou a indiferença é sinal de irreverência, também merece a punição de Deus. Às vezes, nós lidamos de modo muito vil com coisas muito sérias. Nós estamos falando disso aqui, da mesa do Senhor, mas deixa-me falar uma coisa, mamãe e papai. O exercício da tua paternidade, o exercício da tua maternidade, fora de Deus, é um assinte na vida do teu filho. Conduzir os seus filhos sem temor a Deus, sem reverência a Deus, sem cuidar das proteções que estão na palavra de Deus, não conduzi-lo pelo caminho estreito na vida, é algo que traz um grave prejuízo espiritual a você e a sua casa, porque de Deus não se zomba. Nós precisamos entender essa nossa relação de pessoalidade com o nosso Deus. Deus tem ciúmes de nós, Deus tem zelo por nós, Deus nos requer para Ele, para a glória dEle, exclusivamente para Ele. Daí a mesa que está proposta como sinal desta graça, desse selo, desta aliança que Ele faz com você e comigo em Cristo Jesus. Paulo não quer dizer que a pessoa que comunga erroneamente incorre na pena eterna, não, absolutamente, mas cai sob a medida de condenação apropriada ao seu próprio ato. Em terceiro lugar, a questão do autoexame. Por isso que ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Participar da mesa sem esse autoexame, sem esse olhar sério, corajoso da sua consciência, da sua condição diante de Deus, é um grave pecado. Leon Morris novamente vai dizer: Paulo quer dizer que ninguém deve entender a Santa Ceia como uma coisa natural, como qualquer outro serviço litúrgico. Não, absolutamente não. É um rito solene, instituído pessoalmente pelo Senhor, carregado de profundo significação. E eu quero concluir nessa manhã, dizendo que, quando nós estamos na ceia do Senhor, nós estamos olhando e estamos refletindo. Em primeiro lugar, devemos olhar para trás, grata memória. Em segundo lugar, devemos olhar para frente, viva esperança. Em terceiro lugar, devemos olhar para dentro de nós e dar glórias pelo grande privilégio que eu e você temos de sermos convidados a participar da mesa do Senhor. Que Deus te abençoe nesta manhã. Eu quero convidar você a um tempo de oração enquanto nós nos preparamos para a mesa do Senhor.